Olá, meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal no YouTube e desde já te peço que você ative as notificações para que você seja avisado sobre as postagens e também não deixe de dar aquele like para que assim o canal possa crescer e que o algoritmo do YouTube venha dar engajamento mais sobre as postagens. E vamos para mais uma aula de hoje. A lição 5 vai nos trazer sobre um tema de muita relevância para nós, que vai falar sobre a verdade que liberta. E nós iremos aprender sobre esta verdade. Nós temos como texto áureo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,32, versículo do texto áureo da revista, concernente ao tema A Verdade que Liberta. A introdução da revista vai nos trazer Jesus, o Senhor Jesus, ele simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas, e também nós iremos aprender sobre o poder e a verdade que oferece a liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligada à verdade, à vida e liberdade em Cristo. O primeiro ponto da lição vai falar sobre Jesus, a verdade em Jerusalém. Jesus estava na Galileia e no Evangelho de João, no capítulo 7, fala sobre Jesus estando na Galileia. Ele se dirige para Jerusalém, pois só que alguns irmãos até aconselham a Jesus a não irem a Jerusalém, porque em Jerusalém os judeus pretendiam matá-lo. Em João capítulo 7, o versículo 1, alguns conselhos que foi dado a Jesus. Jesus ele entende que independente das circunstâncias, Jesus ele segue a orientação do Pai, porque foi o próprio Deus quem o enviou, mas Jesus vai mesmo assim a Jerusalém, mesmo sabendo que eles pretendiam matá-lo ali, mas Jesus discretamente ele vai para Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. E nós vamos aprender que através da festa que estava acontecendo ali, Jesus chega em meio àquela festa e ali Jesus também passa a ensinar, a dar alguns ensinos a alguns judeus. E a pergunta da lição que vai nos trazer, a primeira pergunta: o que se referia Jesus ao afirmar que o seu tempo ainda não tinha chegado? E no primeiro subtópico da lição, nós vamos aprender que ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que ele seria entregue aos seus inimigos e seria crucificado e morto e sepultado para cumprir a justiça divina. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20 e o versículo 18, fala justamente disso, quando Jesus se entrega aos seus inimigos, e ali Jesus passa a ser zombado, Jesus passa a ser chicoteado. Mesmo assim, Jesus já entendia do plano divino, ele entendia da missão que ele tinha. E no versículo 19, ao terceiro dia, Jesus ele seria crucificado, ele seria morto, entregue aos seus inimigos
e por tudo isso que Jesus ia passar, mas o texto de tudo isso já era um plano divino. Jesus ele segue a orientação do Pai, deixando assim que aqueles que o orientavam a não irem a Jerusalém, na cidade santa, porque ali alguns pretendiam matá-lo, mas fazia parte do plano de Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai a Jerusalém para cumprir com essa missão que ele tinha. E nós vamos aprender também que no Evangelho de João, capítulo 8, vai falar sobre a mulher adúltera. E ali alguns escribas e fariseus, eles pegam aquela mulher em adultério e, segundo a lei, a mulher que estivesse em adultério teria que ser apedrejada. Mas Jesus conhecendo aquela mulher, Jesus vendo que aquela mulher era pecadora, que aquela mulher não tinha ainda tido um encontro com o Pai, Jesus inclinado e eles indagando a Jesus responde para eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aos poucos os fariseus e escribas foram retirando dali. E aí Jesus fala para aquela mulher: mulher, vai-te e não peque mais, perdoados estão os teus pecados. Então, esse texto do Evangelho de João, capítulo 8, ele também traz que Jesus ele veio com esse plano de salvação para a humanidade. Ele veio para salvar a humanidade. E Jesus é o nosso Salvador. E vamos aprender mais adiante, principalmente sobre o segundo subtópico. O segundo subtópico vai falar sobre a verdade na festa dos tabernáculos. E aí, o versículo 10 e o versículo 13, Jesus evitou alguns assédios do povo, até que durante a festa ele subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ali ensinando a alguns judeus, e alguns judeus se maravilhavam daquilo que ouviam de Jesus. E aí eles começaram também a indagar Jesus: como pode nunca ter estudado e ser letrado assim? E Jesus responde para eles: esse ensino não é de mim mesmo, mas é do Pai, quem me enviou, Ele que me capacitou, Ele que me trouxe essa sabedoria. Esses ensinos é do Pai, não meu. E por isso que o texto ele refere principalmente sobre a festa do capítulo 7 de João, sobre a festa do templo, que através dali Jesus começa a ensinar aqueles que estavam próximos de si. E havia muitas divisões naquele lugar. Nós saibamos que algumas opiniões contrárias àquilo que o próprio Jesus ensinava, alguns não acreditavam em Jesus e não queriam entender assim que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, mas a verdade é que ela sempre vai transformar o ser humano, ela vai libertar. A verdade, ela vai tirar o ser humano do pecado, da escravidão. É essa verdade que realmente vai transformar a vida do ser humano, do indivíduo. Por isso que a verdade, ela liberta, né? Essa verdade que no texto áureo da revista nos traz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E vamos aprender também que Jesus, ele usa o texto de João, capítulo 14, versículo 6, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo, Jesus, principalmente, ele usa naquilo que aqueles que se faziam de desconhecido, aqueles que não davam crédito à sua palavra, Jesus usava ensinos práticos e ensinos simples para que todos compreendessem de fato que
que Ele é o Salvador. Então Jesus veio com este plano. E por isso que Jesus, ele refere João capítulo 14, versículo 6, sobre a verdade e a vida. Porque de fato, Jesus é a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão pelo Filho. Se não reconhecer, se não crer que Jesus foi morto na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que nós sempre vamos lembrar-nos da mensagem da cruz, esta mensagem que é verdadeira, essa mensagem que é a verdade, que transforma, que só através da cruz é que nós estamos aqui hoje, só através da cruz que nós temos essa graça, que é um favor imerecido, porque nós temos a cruz como a nossa mensagem, mas Jesus não está na cruz, como muitos pregam, ou que muitos adoram uma imagem de escultura, que ali em meio à cruz, Jesus ali, naquela cruz, Jesus não está mais ali. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E o texto de Mateus 20, 18 a seguir, realmente o texto nos afirma sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Também no Evangelho de Marcos, nós vamos aprender que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é magnífico, é uma obra maravilhosa e que nos traz de fato uma aprovação bíblica, nos traz essa verdade que até hoje é uma verdade que impacta muitas pessoas, que traz uma transformação por completo. E o terceiro subtópico vai falar vivendo na verdade. Nós vamos aprender aqui nesse terceiro subtópico que a verdade ela é o que transforma. A verdade ela é o que tem esse papel de transmitir a doutrina de Deus e para cumprir também com a sua verdade, né, que foi revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus também, ele é a verdade. Ele mesmo refere sobre isso, a verdade, porque ele além de ter pregado sobre a mensagem da cruz, ele viveu a mensagem da cruz. E aí na festa dos tabernáculos, através do Espírito Santo, que se faz presente até entre nós, até hoje, por isso ele nos convence, não só pela mensagem, mas sim pelo seu sacrifício prestado na cruz do Calvário. E mais assim também, nós temos que viver essa verdade. O que nós precisamos é buscarmos e vivermos a verdade da mensagem da cruz. Essa verdade que vai nos levar até o Pai e que nos revelou através do seu Filho amado que veio ao mundo. Vamos para o ponto 2. Fala sobre Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Aqui nós vamos ver o episódio da mulher adúltera, conforme eu tenho dito lá atrás. E no capítulo 8 de João, no Evangelho, vamos aprender sobre essa mulher, quais são as lições que de fato vai nos trazer e quais lições nós devemos aplicar para nós hoje. Jesus refere sobre eu não julgo, não julgueis. Enquanto alguns escribas e fariseus estavam ali indagando a Jesus sobre aquela mulher que eles tinham se deparado em adultério, mas Jesus, assim, por mais que a lei ali era uma lei severa, né, perante homens, mas Jesus deixa bem claro que ele não veio destruir com as leis, mas ele veio cumprir. Ele veio cumprir porque ele é a própria lei e ele é a própria verdade encarnada que nos revelou através da sua
obra redentora em Cristo Jesus. Vamos entendermos que esta lição ela traz algumas coisas que nos dá a compreensão de que Jesus é o amor e que Jesus ele é o único Salvador, que só através dele que nós chegaremos ao Pai, só através de Jesus nós alcançaremos a salvação, porque a salvação ela é um dom, é uma dádiva de Deus para com todos, para aqueles que de fato creem nesta mensagem. Por isso que o Evangelho de João ele traz esta lição, né? Porque aquela mulher ela estava sendo interrogada, julgada por homens, e para ela não tinha saída. Ela não tinha saída naquele momento, porque se não fosse Jesus Cristo que tivesse livrado ela da sentença, porque Jesus estava ali como advogado dela. E por isso que Jesus é o nosso advogado. Ele ainda está como nosso advogado. Nós vivemos no templo da graça. E esse favor imerecido, nós temos Jesus como nosso advogado. Porque se nós cometermos um delito, nós temos Jesus para nos tirar desta causa. Mas Jesus fala com a mulher: vai-te, mulher, e não peque mais. Era o que Jesus estava querendo dizer para ela. O que aconteceu lá atrás não importa mais, mas seja uma pessoa agora, uma nova criatura, como o apóstolo Paulo refere lá aos Efésios e às suas cartas aos Coríntios. Ele fala de uma nova criatura, que aquilo que era velho já se foi e tudo se tornou novo. E era esta mensagem que Jesus passou para a mulher. E foi, de fato, impactante, porque trouxe àquela mulher uma segunda oportunidade, trouxe à mulher uma segunda vida. Então ela certamente ela ficou muitíssimo feliz, porque ela estava ali em um julgamento que não tinha como ela conseguir ali a liberdade de conseguir se defender. Mas o nosso maior advogado é o Jesus Cristo, e ele está para nos defender das calúnias, do pecado, daquilo que nos afasta dele. Mas basta que nós tenhamos atitudes, que nós venhamos ter, de fato, o arrependimento completo, né? Que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha nos transformar e venha nos libertar da escravidão do pecado. A segunda pergunta da revista, nesse primeiro subtópico do ponto 2, vai falar o que ocorre quando somos impactados pela verdade que é Cristo. Quando isso ocorre? A verdade que Cristo nos traz e nos revela é a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Porque nós só encontramos a libertação quando nós confessamos, quando nós arrependemos de todo o nosso coração. Assim, Cristo estará com os braços abertos para nos perdoar pelas nossas falhas, e assim nós seremos libertados e seremos livres do pecado, se assim a gente ter a consciência de que nós precisamos cada dia buscar a santidade, buscar cada dia mais a santidade em Cristo, para que nós sejamos separados do pecado e afastados das coisas que afastam Deus de nós, daquilo que prende, aquilo que nos prende, aquilo que nos sufoca, e muitas das vezes aquilo também que nós deixamos
sufocar e permitir que as coisas de Deus não sejam a nossa prioridade. Mas Deus quer que nós tenhamos, sim, essa prioridade nele, que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, buscarmos de coração aberto e buscarmos com sinceridade, porque assim o Senhor estará pronto e apto para nos receber. Mas precisamos confessarmos para que Jesus Cristo nos perdoa e esquecermos aquilo que já se passou. Por isso que o apóstolo Paulo ele refere sobre uma nova criatura. E por isso que a revista também nos traz sobre a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que vai te dar condições para que você alcance a salvação em Cristo Jesus. O segundo subtópico fala de Jesus, que é a verdade revelada. Aqui nesse episódio da mulher apanhada em adultério, ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. E por isso que Jesus ele usa o versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta verdade, ela não é apenas genérica. Ela é uma verdade encarnada, revelada pelo próprio Jesus Cristo, que estava aqui na terra, que veio em forma de homem para nos dar a condição de alcançarmos a salvação. Jesus é o nosso Senhor, Ele é a nossa verdade e é o único caminho que nós devemos buscá-lo, porque Jesus é a vida também, Ele é a vida para todos aqueles que precisam do Senhor. E nós somos necessitados de Deus, por isso que nós devemos buscar a verdade, porque ela irá nos libertar. A verdade que vai nos revelar sobre Jesus Cristo é a verdade que vai nos dar toda a condição de nós alcançarmos Jesus Cristo como nosso único Salvador. E que nós não sejamos seguidores apenas de Jesus, mas que nós sejamos íntimos. E na lição passada, nós entendemos que é importante demais que nós sejamos íntimos de Jesus, porque muitos dizem seguidores, mas poucos são íntimos de Jesus. Nós devemos buscar essa intimidade com o Pai, devemos falar secretamente com Ele, devemos buscar constantemente. Nós temos que termos essa vida em constância oração, e nós temos que dedicar-nos e pautarmos a nossa vida na prática da santidade em Jesus Cristo. É isso que nós devemos buscar cada dia mais no Senhor Jesus. O terceiro subtópico fala da verdade que o mundo precisa conhecer. E que verdade é essa que o mundo precisa conhecer? De que modo essa verdade? A lição vai nos trazer que o mundo precisa saber dessa verdade. E a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina e plena em Deus, que se separa deste mundo, enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. E essa é a verdade que, de fato, todo ser humano necessita buscar o entendimento da verdade. O ser humano precisa estar atento às coisas que estão acontecendo. Ele também tem que fazer uma análise de si próprio, tem que ver a sua vida por completo,
tem que olhar para si se de fato as suas condutas elas estão conforme as Escrituras e conforme a vontade de Jesus Cristo para conosco, para com todos. E por isso que a verdade que Jesus nos traz não é uma verdade na filosofia, não é através de um conjunto ético ou que guia algumas pessoas a acreditarem, né, nas suas teses, nas suas verdades, naquilo que o ser humano teve como ciência, mas a verdade que o próprio Jesus Cristo nos traz, e que nos traz a compreensão no mundo, é que esta verdade ela necessita do entendimento da palavra de Deus e ela precisa de uma relação entre pessoas e habitantes e que só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva, através de uma pessoa bendita de Deus. Quem é essa pessoa? Jesus ele estabeleceu os homens na terra, aqueles que têm um chamado de Deus, aqueles que são de fato líderes, aqueles que têm o papel de defender a palavra e de nos revelar sobre a palavra também, aqueles que nos guiará até os céus. E o pastor, ele é o nosso líder, ele é o nosso, ele é um ser que nós devemos buscar também aos seus ensinos concernentes à Escritura Sagrada. O pastor ele tem esse papel de ensinar as suas ovelhas no caminho que devem andar e também de alertar sobre os perigos e doutrinar através da palavra de Deus. É através desses líderes, dessa pessoa bendita, escolhida de Deus, que nós devemos buscar o entendimento e buscar o refúgio para que as nossas vidas estejam pautadas de fato na palavra de Deus. O terceiro ponto fala sobre Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta o pecador. O primeiro subtópico vai falar sobre a verdade que liberta. E essa verdade que de fato liberta o homem. E aqui na ilustração do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 38, está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. E nós vamos entendermos melhor sobre esta mulher que de fato Jesus refere e dá um exemplo muito claro de que o perdão é necessário para que assim o acesso do ser humano venha obter o acesso do ser humano com o Pai. Esse acesso, essa ligação que só acontece através de fato da busca em Deus e não estará ligada se essa pessoa ela não estiver na prática da palavra, se ela não estiver em conformidade com a vontade de Jesus para com a humanidade. Em que momento a vida do pecador está protegida? É uma pergunta da revista sobre esse subtópico 1, que tem como resposta: assim a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. João 8,31. E por isso que quero dar ênfase aqui, que é necessário de fato você estar ligado com a palavra. Você precisa permanecer em Jesus Cristo. Você precisa tomar essa decisão. O que aconteceu com esta mulher foi isso. Jesus perdoou pelos seus pecados, mas para que de fato ela esteja protegida e que ela, e de fato qual a garantia que ela vai ter disso, que é da sua libertação, da sua vida de salvação, é permanecer. Nós devemos permanecer em Jesus Cristo. Nós não devemos temermos
as coisas que há no mundo, mas nós devemos sim permanecer em Cristo para que assim a nossa garantia esteja de fato nos garantido para o dia do Senhor, o dia que Ele virá buscar a tua igreja na terra. E precisamos estar, sim, cada dia mais ligado com esta palavra, né? Ligado com a presença de Deus, e que através da nossa busca constante, Deus estará mandando o Espírito dele sobre as nossas vidas e nós seremos protegidos, nós seremos bem-sucedidos, mas precisamos de fato demonstrar isso através das práticas, através das nossas atitudes e da nossa vida em Jesus Cristo. Dessa maneira, o pecador ele alcançará todo o conhecimento da verdade. Se ele permanecer em Jesus, ele alcançará o conhecimento. Se ele permanecer em Jesus, ele será liberto da servidão do pecado. É o que diz no versículo 34 de João, capítulo 8, fala sobre, de fato, aqueles que estão nessa escravidão do pecado. Mas se você permanecer em Jesus Cristo, tenha certeza que de fato você será liberto. E essa verdade, ela irá te libertar. A verdade de Jesus Cristo, a verdade da palavra do Senhor Jesus. E o Senhor é aquele que proporciona a verdadeira libertação na vida do pecador. Mas você precisa dar lugar para isso. Você precisa ter esse encontro com a verdade, que é Cristo Jesus. E você precisa romper todas as correntes do mal. Tudo aquilo que te afasta de Deus, o pecado. Você precisa romper para que, de fato, Jesus Cristo conceda uma libertação na sua vida. O segundo subtópico, o que é a verdade? No Evangelho de João, fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica. É importante dizer que os conceitos da verdade, ela muitas das vezes debatida nas obras da filosofia, ela é mencionada em João. É aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus Cristo. E Jesus usa o texto novamente de João 14:6. Essa é a verdade que Jesus usa. Eu sou o caminho e a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é o nosso único caminho que nós devemos buscar. E a nossa única verdade. E por isso que essa verdade, ela vai nos proporcionar também uma libertação. Uma libertação daquilo que está rompendo os princípios da palavra de Deus. O pecado é o pior pilar que pode ocorrer na vida do ser humano. Porque se o ser humano não ter essa decisão de se libertar do pecado, certamente essa pessoa ela não vai ter essa experiência, ela não vai viver a verdade. E o que nós presenciamos no modelo atual é que muitas pessoas mentem, muitas pessoas, a mentira para muitos já virou uma verdade, mas só que o que esta palavra nos ensina, que a verdade é o que libertará, a verdade é o que transforma o ser humano, a verdade é o que traz no ser humano uma nova criatura. É por isso que essa verdade, ela jamais apagará. Essa verdade é a verdade que nos leva a Deus. É a verdade que nos dará a garantia da salvação. O terceiro subtópico, verdadeiramente livres. Nós seremos livres da servidão do pecado. Nós seremos livres da opressão das potestades do mal.
e nós seremos livres um dia deste mundo, da tristeza, da dor, da calúnia, do pecado, de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que nos entristece. Um dia nós estaremos livres dessas coisas, mas nós seremos livres também para Deus, e Deus nos dará essa verdadeira verdade. Ele nos dará através das Escrituras Sagradas, que é nos revelada pela natureza do ser humano, e distante de Deus, pelo que o ser humano entrou, né? O ser humano entrou, permitiu entrar o pecado no mundo. E por um homem entrou um pecado no mundo, foi por Adão. Em Romanos capítulo 5 e o versículo 12, vai falar que a Bíblia nos mostra sobre a humanidade que está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo, que assim alcançou muitos, porque muitos estão cativos disso aí, estão refém e não conseguem se libertar disto. Mas é importante dizer que aqueles que estão de coração abertos e dispostos, de fato, a obter uma transformação e uma nova vida, é preciso se arrepender dos pecados, e assim o Senhor Deus estará, de fato, te perdoando dos seus pecados. Por isso que, por causa de um homem, a humanidade ela não teria como alcançar a salvação. Mas Deus enviou seu Filho amado ao mundo. E por isso que Jesus, ele é a verdade. Por isso que Jesus, ele é a vida. Por isso que aquele que não acredita em Jesus Cristo não pode ver ao Pai. E o texto é bem claro em dizer, João 14 e o versículo 6. Eu sou a verdade e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa crer em Cristo Jesus. Você precisa crer que Jesus foi crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E esta verdade é o que nos liberta. Esta verdade é o que nos traz, de fato, uma libertação por completo, um alívio. E nós somos livres porque nós estamos afastados do pecado. Porque se nós temos uma vida no Espírito, o pecado não alcançará a nós. Aqueles que têm uma vida com sinceridade a Deus, aqueles que vivem uma vida com sinceridade a Deus, o pecado não pode alcançá-lo, porque você está vivendo a verdade, que é a palavra de Deus. Essa verdadeira liberdade que nós temos em Cristo está ligada com a nossa semelhança também com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos estarmos ligados com a palavra de Deus. E nós precisamos demonstrar um caráter. O nosso caráter tem que ser um caráter verdadeiro. Ele não pode ser um caráter falso, porque assim nós estaremos nos enganando a si próprio. Nós somos livres porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Satanás não consegue exercer e nem influenciar aqueles que vivem por intermédio do Espírito Santo. Aqueles que vivem segundo o Espírito Santo, mas não segundo a carne. E por isso que o diabo, ele não tem poder para isso. O diabo, ele não é ele não é aquilo que vai nos impedir de chegarmos a Deus. O pecado também não impedirá nós de obtermos esse relacionamento com o Pai. O diabo pode até tentar, mas ele não vai conseguir, porque ele não resiste o poder de Deus. Porque o poder está sobre
Deus. E o poder está com Deus. E o diabo não tem controle nem domínio disto. Mas ele pode sim tentar influenciar alguém. Mas se você estiver enraizado e se você estiver alicerçado nesta palavra, que é o amor, a fé, a esperança, certamente ele não vai conseguir. Saiba que você precisa viver a verdade para que a verdade te transforme e para que você alcance de Deus as preciosas bênçãos que o Senhor tem reservado para a sua vida. E eu concluo aqui dizendo, em suma, que a verdade que liberta, ela só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Essa verdade não vai ser encontrada no mundo, nas coisas materiais. Essa verdade só pode ser encontrada em Jesus Cristo. E, portanto, aqueles que conhecem a Cristo, que mantêm uma verdadeira vida nos caminhos do Senhor, aqueles que de fato estão afastados do pecado, aqueles que conhecem a verdade da palavra de Deus, e certamente essa pessoa ela receberá essa proteção divina. E você precisa conhecer mais sobre a verdade, que esta palavra de Deus é o que vai nos proporcionar, é o que vai nos libertar e é o que vai nos livrar do mal também. E por isso que a mensagem da obra do Senhor Jesus Cristo é esta: é que todos alcancem a verdade, porque Ele é o caminho, e Ele também é a verdade e a vida. E Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E reforço dizendo, o texto áureo da revista, o texto áureo nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. E que esta verdade possa te alcançar, que nós alcançaremos essa verdade, porque somente através dela é que nós temos garantia do nosso perdão e da nossa salvação em Jesus Cristo. E que Deus em Cristo possa te abençoar.